A seleção brasileira tá numa fase tão terrível que só Jesus salva. É um trocadilho que muitos estão usando para resumir a fase dramática do Brasil, que há muito tempo não vem conseguindo entregar o mínimo de empolgação para seus torcedores, já que dentro de campo a seleção coleciona partidas vexatórias, resultados muito ruins, dinâmicas aquém do esperado e treinadores que passaram sem deixar nenhuma saudade. De tal forma que Tite, contestado após 2 Copas do Mundo, se tornou um nome de referência em se tratando de outros técnicos que assumiram o posto do Brasil, pois pelo menos com Adenor, no quesito sul-americano, a seleção brasileira sobrava. Tanto na Europa quanto na América do Sul, a seleção brasileira não sobra, ao contrário, está longe de transbordar um futebol minimamente aceitável e compatível com a grandeza da seleção. Com a saída do técnico Dorival Júnior, a piada voltou, o trocadilho voltou, só Jesus salva. E não é que dessa vez Jorge Jesus pode ser o novo técnico da seleção brasileira? Parece que o Mister está disposto a abrir mão do seu trabalho na Arábia para enfim realizar o que ele considera como um sonho de sua carreira. Profissionalmente, JJ nunca comandou nenhuma seleção até aqui, apesar de, claro, já ter sido vinculado ao nome da seleção de Portugal. JJ pode agora assumir uma seleção e um povo que por si só o admira, já que no futebol brasileiro conseguiu doutrinar treinando a equipe do Flamengo, sendo para muitos o principal técnico da história do clube, apesar da sua pouquíssima passagem e curtíssima que teve na equipe rubro-negra. Mas será que dessa vez as coisas vão funcionar? Descubra agora comigo, claro, deixando o like e se inscrevendo no canal, porque vamos tentar descobrir como virá a seleção de JJ caso ele realmente se efetive como técnico da seleção brasileira. O Jorge Jesus é um dos técnicos mais reconhecidos do futebol, especialmente por seu estilo de jogo, tanto agressivo quanto dinâmico, como também de muita intensidade. E talvez intensidade seja o melhor adjetivo para simbolizar o que JJ faz em seus trabalhos. Durante a sua carreira, ele conquistou vários títulos, tanto em Portugal quanto em outros países, e é conhecido por implementar um futebol baseado em um jogo muito forte coletivamente. Jogo coletivo é mesmo com Jorge Jesus. Se ele for confirmado como novo técnico da seleção brasileira, realmente podemos esperar alguns princípios táticos muito específicos que são marcas registradas de suas equipes. Uma das mais marcantes é com certeza a pressão alta. Ele costuma exigir que seus times pressionem a saída de bola, especialmente no campo ofensivo do adversário. A ideia é sufocar o time adversário desde sua defesa, forçando erros e recuperando a bola rapidamente. Jesus prioriza o controle da bola e da sua posse, e gosta de suas equipes dominarem o ritmo do jogo. Ele costuma organizar suas equipes de forma que o time seja capaz de construir o jogo desde o campo da defesa, mantendo a posse de bola e criando oportunidades com movimentações rápidas e envolventes. Ele tem uma boa capacidade de se adaptar ao jogo, costuma ser flexível em termos de formação, mas gosta de jogar com o sistema de 4-3-3 ou 4-2-3-1. O JJ também exige muita intensidade de seus jogadores, com muito preparo físico para que eles aguentem o ritmo. Requer uma preparação física de alto nível, com seus times costumando ser muito rápidos, com alta intensidade em todos os setores do campo. Isso também implica um ritmo acelerado de jogo, onde o time, claro, precisa estar bem preparado fisicamente para manter o desempenho ao longo da partida. Como exemplo de sucesso, temos o Benfica em Portugal, quando o JJ implementou um jogo muito ofensivo, com pressões intensas e foco na posse de bola, conseguindo fazer o time conquistar vários títulos e fazendo o time ser um dos mais temidos na Europa. E claro, citando o Flamengo no Brasil, talvez o período mais marcante da sua carreira tenha sido no Mengão, onde Jesus levou o time a uma temporada inesquecível, conquistando Libertadores e Brasileirão. O Flamengo de JJ era um time vibrante, com grande posse de bola, transições rápidas e uma defesa muito sólida. Inicialmente podemos falar sobre como a seleção brasileira deve jogar. Dorival Júnior, apesar de ser um técnico que gosta de equipes propositivas, ou seja, que propõe jogo, não tinha na sua essência uma seleção brasileira que jogasse sempre para frente. Era muito sobre recuperar um resultado ou fazer um resultado e ficar mais na sua casinha, sem buscar propor um jogo ou mesmo buscar o tal futebol arte ou futebol bonito que todos gostam de mencionar. Com o Jorge Jesus, o desempenho e a performance são fatores cruciais. Então, se para Dorival Júnior conquistar uma vitória e acima de tudo segurar o resultado talvez seja o para ele o mais recomendável, JJ não tem esse tipo de personalidade. Ele quer realmente que a seleção ou o time que ele vá treinar não somente ganhe, como também traga um futebol de alto nível para que se mantenha e consequentemente a seleção tenha mais desempenho e padrão tático. Na parte do gol da seleção brasileira é um pouco difícil que as coisas mudem, porque o setor do gol é muito bem povoado com jogadores considerados de qualidade. O que talvez muitos imaginavam que fosse acontecer seria
teria a ausência do Bento a partir dos próximos jogos, já que o Bento acabou fazendo uma partida desastrosa contra a Argentina, na opinião de muitas pessoas, e também muitos consideram que no nível do futebol árabe, dificilmente ele terá oportunidades de ser o goleiro titular, e que o futebol árabe não deve ser nenhum parâmetro para goleiros de nível seleção brasileira. Essa é a opinião de muitos e, convenhamos, uma opinião até que lúcida, pelo menos na minha opinião. É óbvio que não tem o mesmo nível de enfrentamento de outras ligas como o próprio Brasileirão e consequentemente as ligas europeias, mas como o Jorge Jesus vem de uma liga árabe, treina o Al Hilal há muito tempo, ele não vai ter esse nível de preconceito, pelo menos não é o que a gente espera, já que ele passou muito tempo treinando por lá e quer valorizar o seu produto. Então, muito por isso, Bento deve continuar a ser convocado, assim como o Alisson e Ederson. Talvez, em se tratando da má fase do Ederson, pelo menos até o momento, possa ser que outro goleiro vá a ser convocado em seu lugar. E como isso, temos exemplos como o goleiro John, o Lucas Perry e outros que vêm tentado ter sua passagem, como o próprio Hugo Souza, que fez um campeonato paulista excepcional, fez um bom Brasileirão ano passado, uma excelente Copa Sul-Americana e tem tudo para repetir esses grandes números. O problema de Hugo Souza para muitos é que ele realmente não tem uma saída tão positiva em relação aos seus pés, acaba devendo muito na saída de bola e pelo menos na constituição do futebol moderno, um goleiro tem que saber minimamente poder sair com os pés, não precisa fazer 1001 lançamentos, mas que saiba pelo menos sair com os pés para que não traga prejuízos para a zaga adversária. A aposta na zaga é que o zagueiro Marquinhos possa enfim ir para a reserva ou perder a sua vaga de convocação. JJ gosta de zagueiros mais velozes e que sejam mais jovens, consequentemente mais combativos. O Marquinhos há muito tempo não vem conseguindo entregar o futebol de seleção brasileira, sempre considerado uma liderança máxima, jogando de capitão, mas para muitas pessoas completamente aquém do nível de seleção brasileira que um zagueiro capitão tem que ter, ainda mais em relação a outras safras que zagueiros capitães de seleção brasileira tinham muito mais prestígio e consequentemente atuavam muito mais em campo. Jesus também gosta de laterais mais ofensivos, o que pode dar brecha para que nomes como Ian Couto possam ser convocados para o Brasil. Ian Couto, vale lembrar, chegou até mesmo a ser chamado por Dorival Júnior em algum momento, lembrando que Ian Couto jogava pelo Girona e atualmente é do Borussia Dortmund. Ian Couto fez uma temporada de prestígio no Campeonato Espanhol, mas acabou até mesmo tendo seu nome polemizado por conta do seu cabelo rosa. Defensivamente, Ian Couto não é totalmente um primor e tem aspectos a serem melhorados, mas ofensivamente é um nome que agrada a vários técnicos que gostam de suas seleções jogando de forma mais propositiva, ou até mesmo se Jesus colocar um esquema com 3 zagueiros, Ian Couto pode ser chamado para atuar de ala, tendo uma noção técnica maior e tática também, podendo ajudar a seleção a construir uma equipe mais segura e consequentemente mais atuante. Podemos também ter a volta de Casemiro para a seleção brasileira, um jogador que vem sido desperdiçado, entre aspas, no Manchester United. Tem uma idade já considerada avançada para o nível de seleção brasileira, é verdade, mas enquanto esteve em campo, principalmente defendendo as cores do Brasil, foi um dos melhores de sua posição, e a seleção sente a sua falta, apesar do Casemiro não estar tendo o mesmo nível de atuação de quando era do Real Madrid. Mas convenhamos, em relação a outros volantes, Casemiro tem experiência e tem sim qualidade para ser reaproveitado. Até porque, se levarmos em consideração a idade e até mesmo o desempenho, se antes ele era melhor ou vice-versa, o próprio Neymar já teve momentos muito melhores em sua carreira e nem por isso deixa de ser convocado, porque é considerado uma referência na sua posição. O mesmo pode acontecer para Casemiro, que apesar de para muitos ter se tornado um lateral lento, ainda tem oportunidade na seleção brasileira se colocado no esquema que seja bem adaptável à sua qualidade técnica. Um bom cara também no desarme, Casemiro também poderia se adaptar nesse novo esquema de JJ, isso claro, se técnico e jogador quisessem fazer dar certo. Pode esperar também que na seleção brasileira opte por dar mais chances a nomes como Endrick e Estevão. O JJ gosta de jogadores da base e principalmente aqueles que consigam ser taticamente obedientes e que ao mesmo tempo consigam dar amplitude e profundidade aos seus jogos. Estevão do Palmeiras, por exemplo, foi um nome pouquíssimo aproveitado por Dorival e que, caso JJ assuma, tende a jogar na posição de maior velocidade do campo, atuando mais na ponta e sendo uma arma letal, especialmente no banco de reservas, caso a seleção precise de um nome que desafogue de vez. Estevão, quando colocado por Dorival Júnior, mal era aproveitado, entrando em minutos finais, praticamente quando o jogo já estava resolvido, ou até mesmo nem chamado para as convocações, e entrando em momentos calamitosos. O mesmo acontece com o Endrick, que não recebeu oportunidade sequer de Dorival Júnior na titularidade que o desse condições de apresentar o seu futebol. Na única vez em que ele foi titular, acabou sendo engolido pela seleção do Uruguai, porque a seleção não tinha mecanismos para conseguir furar a barreira uruguaia. Agora Endrick pode ter sua oportunidade, mas não apenas ele. Nomes como o Anderson Talisca podem ganhar a chance
chance na seleção, já que JJ conhece o seu potencial, haja vista que já o treinou e mais ainda o já viu atuar na própria Liga Saudita. Talisca pode ser um nome que surpreenderá na próxima convocação. Muitos consideram que justamente por jogar na Liga Árabe, ele não tem nível de Brasil, mas se olharmos bem, o próprio Neymar, na época do Al Hilal, foi convocado por todas as oportunidades em que estava com condições de jogo. Então muitos não conseguem fazer essa separação entre um e outro, por mais que esse outro seja o Neymar. Então Talisca pode ter chances e não de hoje, muitos torcedores pedem a sua presença na convocação. Quem sabe surpreenda, já que a seleção vem tentado N centroavantes e vários deles vêm decepcionado demais. E sobre a situação do Neymar, lembrando que ele e JJ tiveram um conflito no Al Hilal, em que Neymar saiu extremamente chateado, pois na ótica de JJ, Neymar não estava tendo condições de jogar e estava fisicamente precisando de reparos, ou seja, não estava 100% pronto. E realmente com o passar do tempo, percebemos que o JJ tinha sua razão. Neymar não estava pronto, tanto que no Paulistão acabou se lesionando de forma inesperada. Mas o que sabemos é que dificilmente Jesus terá peito de tirar o Neymar das convocações, ainda mais porque Neymar segue sendo a principal liderança técnica do Brasil, um cara que pode tirar um coelho da cartola e fazer a diferença para a seleção brasileira. Muito provavelmente o cenário que se espera é que eles possam de certa forma amenizar a briga recorrente e assim fazerem as pazes para uma seleção melhor. É óbvio frisar também que nomes que JJ já conhece, como o próprio volante Gerson, devem ser consequentemente convocados e até mesmo postos à titularidade ou mesmo na reserva imediata. Jesus já conhece o Gerson de outros tempos, foi um dos pilares do Flamengo de 2019, conhecido como o verdadeiro Coringa. É óbvio que Jesus vai dar prioridade àqueles nomes que ele já conhece ou que já tem um bom contato atuando por suas equipes. Alguns mais ousados até afirmam que JJ pode trazer o Gabigol para a seleção brasileira, já que foi o momento de maior pico e de auge de Gabriel Barbosa com a camisa do Brasil. Mas seria uma tentativa muito ousada, pois o início de ano de Gabigol e os últimos 2 anos do Gabi vêm sendo extremamente questionados por vários torcedores brasileiros. Se Jesus assumir a seleção brasileira, ele deve tentar implementar esses princípios táticos que eu falei no começo, mas também pode adaptar o seu estilo às características dos jogadores brasileiros. A seleção brasileira tem um elenco recheado de talentos individuais, especialmente em seu ataque, o que poderia se encaixar muito bem no estilo ofensivo de JJ. A ideia de uma seleção mais coletiva, com intensidade no pressing e um jogo rápido, pode ser uma mudança interessante, mas muito atraente para o futebol brasileiro. Com isso, a seleção brasileira poderia se tornar mais competitiva em competições internacionais, adotando um futebol envolvente, cheio de ritmo e sempre com a ideia de buscar a vitória. E talvez a vitória seja aquilo que o Brasil mais vem precisando até aqui: a excelência, vitória e, quem sabe, um título de Copa do Mundo que não vem há mais de 20 anos. Qual é o treinador do mundo que não aceitaria? Não aceitaria treinar a seleção do Brasil? Qual é? Não é? Qual é o treinador do mundo que não aceitaria treinar o Flamengo? Há muitos poucos, penso eu, e a partir de agora ainda vai haver menos. Não é? Porque o Brasil, continuo a dizer, o Brasil tem um leque de jogadores que forma 2 seleções ao maior nível do mundo, não é? E se não ganha, não é? Ou se não tem ganho, ela vai ganhar. Mas você acha que um dia a gente aceitaria aqui um treinador estrangeiro? Você acha que a CBF um dia convidaria um treinador estrangeiro? A seleção? É. Acho que não. Não? Não. Não, porque acho que nunca vai ter essa possibilidade. Nenhum treinador estrangeiro treinar na seleção do Brasil. Porque o Brasil forçosamente vai ganhar. Pode demorar, como está a acontecer agora, já não é campeão há muito tempo mundial, mas vai ganhando algumas coisas e há sempre este entusiasmo à roda em volta da equipa. Mas eu acho que é difícil, não sei, porque isto no futebol tudo muda também, não é? Também eu nunca pensei vir treinar o Flamengo, se calhar o Flamengo nunca pensou ter um treinador português. O sonho de treinar uma seleção ainda está por concretizar? Continua, mas é também numa perspectiva que eu faço como os clubes. Eu só que gosto de trabalhar em clubes que ganhem títulos, não é? Por exemplo, eu nunca fui para a Inglaterra treinar porque não tivesse convites. Nunca tive, foi um convite do top 5. E as outras que eu tive, e agora cada vez menos, não é? Mas uma seleção brasileira já é diferente. Uma seleção brasileira é diferente, claro que é uma ambição, não nego, não é? Mas será difícil, acho. No Brasil, dificilmente um treinador estrangeiro entra na seleção do Brasil. Acho eu. Pode ser que mude
mas dificilmente eles não estão muito para aí que um treinador estrangeiro, seja quem for, treine a seleção do Brasil. Se for um estrangeiro, eu penso que serei aquele que poderei estar mais perto, não é? Porque só adeptos, fãs do Flamengo são 50 milhões. E portanto, mas não quero fazer um cenário de aquilo que possa acontecer na minha carreira, porque foi sempre assim que eu pautei a minha carreira. O futebol é dia a dia, eu digo isto aos meus jogadores. O que a gente já ganhou, ano passado ganhámos tudo. Fizemos à volta de 70 jogos, só perdemos um jogo, não é? Mas isso não quer dizer que tudo seja igual, temos que fazer melhor. Este ano é o dia a dia, o trabalho. Agora, tenho a sorte de trabalhar com um grande grupo de trabalho, com jogadores que querem ganhar, porque se não trabalhares com jogadores que querem ganhar, é mais complicado. E falando sobre Jorge Jesus, mano, teve essa resenha maravilhosa entre Felipe Luiz e Galvão Bueno falando sobre o treinador português. Se liga só. Jorge Jesus, nossa, te ensinou alguma coisa? Nossa. Aquilo caiu do céu? Ou é a capacidade dele? Ele lá de onde ele tá, agora da Arábia ele não falou comigo não, mas quando ele tava na Turquia, ele tava sonhando de ser técnico da seleção brasileira, ele falava comigo toda semana. E seria uma boa. Mas me fala do JJ. Se convidar, ele vem amanhã pra seleção, Mas né? você não tem a dúvida. Não tem a dúvida, por favor. Qual a sua expectativa para JJ na seleção brasileira? Eu quero que você comente e deixe sua opinião. Se inscreva no canal, deixa seu like e obrigado por chegar até esse vídeo que, claro, demorou para ser construído. Até o próximo vídeo, valeu!